E vamos dar continuidade ao, e se o tema for, desafios da acessibilidade digital para pessoas com deficiência no Brasil. Você deve ter vindo da aula anterior, dos pilares estrutura e teoria, em que a gente dissecou esse tema para você, trouxe estratégias argumentativas, os melhores repertórios, os mais ancorados ao núcleo temático, os melhores repertórios também. E agora a gente vai para o pilar prática. A gente vai pegar tudo aquilo que a gente viu na aula anterior e colocar em prática em parágrafos. Mas olha só, procura não copiar, procura entender o funcionamento, como é que se monta um parágrafo, tá bom? Porque com isso você vai de fato aprender, você não vai só decorar, reproduzir, tá certo? Então vamos ver como é que funciona. No pilar prática a gente coloca em prática aquilo que a gente aprendeu nos pilares estrutura e teoria. Então, lembrando, a macroestrutura textual, né, da redação do Enem, ela é composta por introdução, desenvolvimento e conclusão. Fazendo isso, você está se encaminhando ali para construir uma redação, uma dissertação argumentativa, ok? E aí, o que uma introdução deve ter? Olha só, gente, são pontos muito importantes, porque o corretor do Enem, ele faz uma espécie de checklist. Como são muitas redações que ele corrige, ele precisa fazer um checklist. Então, há pontos que ele quer encontrar ali na sua introdução. A introdução, como eu sempre digo, é o sorriso do seu texto, é o cartão de visitas, é a sua apresentação. Tá? Então, uma boa introdução, aliás, uma introdução de excelência, deve ter um repertório contextualizador, legitimado e ancorado ao núcleo temático. Então, o repertório da introdução serve para você contextualizar o tema, para você amaciar e preparar o território para apresentar a problemática ao corretor, certo? E aí você pode usar a Constituição Federal, a referência a uma obra literária, uma alusão histórica, contanto que ela seja, ancorada ao núcleo temático. A gente viu na aula anterior o que é um núcleo temático. Como a gente tem aqui desafios da acessibilidade digital para pessoas com deficiência. Então, a gente tem acessibilidade digital e pessoas com deficiência. Esse repertório ele tem que conversar com essas palavras. Que mais? Uma conexão direta com o tema mediante retomada de palavras-chave. Exatamente isso. Então, você vai trazer pessoas com deficiência, ambiente digital, internet, igualdade, acessibilidade. Tudo isso aí conecta com o tema. Além disso, você vai ter que apresentar o problema central com uma tese clara de contraste ou de convergência. Isso aí nas aulas do pilar estrutura, da introdução, eu ensino direitinho. Mas a tese de contraste é aquela que traz o oposto do que está no seu repertório. Por exemplo, a Constituição garante isso. No entanto, isso não é materializado na realidade. Quando a gente tem um no entanto, todavia, a gente está trazendo uma tese de contraste. E a tese de convergência é quando a mesma coisa que se apresenta no repertório acontece na realidade. Por exemplo, o filme tal retrata isso. Semelhantemente, fora da ficção, a mesma coisa acontece. Então, uma tese de convergência, beleza? Você tem que trazer também as causas do problema, ou seja, os dois argumentos na introdução, e uma tese crítica final que defende a mudança da situação, que é chamada de antecipação interventiva. Como assim? O que significa isso? É você falar, ações devem ser realizadas para a reversão de tal problemática. Tá? Essa última parte aqui, ela é opcional, contanto que o tema não traga, por exemplo, a palavra caminhos, certo? Se trouxer a palavra caminhos, é interessante que você sempre traga essa última parte. Então, vamos lá. Eu trouxe duas versões de introdução. Eu nunca vou trazer assim, nunca não. Eu não trago nas aulas do Pilar Prática todos os parágrafos prontinhos. Senão você escreve exatamente o que está aqui e entrega para o corretor. Então eu trouxe uma versão de introdução com a Constituição Federal e outra com 1984 de George Orwell. E olha só o que a gente tem. O que eu destaquei aqui são ou palavras-chave, ou repertório, ou argumentos. Então olha o que a gente tem. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, assegura a igualdade de direitos a todos os cidadãos. Se eu parasse aqui, esse repertório poderia ser considerado de bolso. Porque quando eu falo assim, igualdade de direito a todos, ok, isso conversa com a questão das pessoas com deficiência, mas não com acessibilidade digital, tá certo? Conversa com acessibilidade, mas não com a digital. Por isso que eu adicionei isso aqui,
incluindo o acesso à informação e à tecnologia. Fazendo isso, quando eu falo assim, igualdade de direitos, eu converso com acessibilidade. Quando eu falo acesso à informação e à tecnologia, eu falo sobre acessibilidade digital, certo? Então é muito importante isso aqui. E aí, como a tese é de contraste, eu vou trazer o no entanto. Então, no entanto, é preciso isso aqui, senão pode dar uma falha no projeto de texto. No entanto, no Brasil, as pessoas com deficiência enfrentam grandes obstáculos no ambiente digital, resultantes da negligência estatal na fiscalização da acessibilidade virtual e da omissão do setor privado na adaptação de suas plataformas digitais. Eu poderia ficar só aqui, negligência estatal e omissão do setor privado. Eu posso parar aqui, tá bom? Isso aqui atende totalmente ao que é exigido em um parágrafo de introdução exemplar. Então, o que eu fiz aqui? Aqui eu trouxe o meu repertório contextualizador, certo? A Constituição Federal. Beleza, em seguida eu trouxe a minha tese de contraste por causa do no entanto, tá bom? Então, no entanto, no Brasil, pessoas com deficiência, peguei uma palavra-chave, enfrentam grandes obstáculos no ambiente digital. Isso aqui tem a ver com acessibilidade no meio digital. E esses obstáculos são resultantes dos meus dois argumentos, dos meus dois desafios, minhas duas causas, que são a negligência estatal e a omissão do setor privado, certo? Eu posso usar isso aqui. E, continuando, eu tenho aqui, diante dessa... Opa, cadê, meu Deus? Meu marca-texto está aqui. Diante dessa conjuntura toda, torna-se essencial discutir tais desafios e propor soluções para ampliar a inclusão digital desse grupo, ok? Então, aqui nós temos um exemplo, tá, muito básico de como você pode fazer uso disso aqui, tá bom? Da Constituição Federal para um tema como esse. Eu vou ser bem sincera, eu preferi a segunda versão, que traz uma referência ao livro 1984 de George Orwell, tá? Então, nós temos aqui o mesmo tema. Cadê minha cozinha verde? Está aqui. No livro 1984, de George Orwell, o controle e a restrição da informação impedem a livre circulação do conhecimento e restringem o acesso de muitos indivíduos à verdade. Então, quando eu falo aqui, restrição da informação e restrição do acesso de muitos indivíduos à verdade, eu estou falando de inacessibilidade. Quando eu falo muitos indivíduos, eu já sei que uma parcela não tem acesso a isso. Então, de uma forma indireta, eu converso com a questão das pessoas com deficiência, tá bom? E aí eu trouxe uma estratégia argumentativa, um repertório contextualizador da ficção, da literatura. E quando eu for fazer essa transição, eu preciso mencionar, fora da ficção, olha só. Fora da ficção, olha a tese agora por convergência. Semelhantemente, no Brasil, o cenário digital se mostra excludente para pessoas com deficiência. Olha aí. Então, fora da ficção, da mesma forma, o cenário digital se mostra excludente para pessoas com deficiências. Por quê? Uma vez que, agora eu vou apresentar os meus argumentos. A falta de regulamentação inclusiva e a desigualdade socioeconômica dificultam a inserção desse público no ambiente virtual. Então, o filme trata disso aqui, restrição do acesso à informação, ao conhecimento para muitos grupos. E aí, fora do livro, da mesma forma, isso acontece no Brasil, só com pessoas com deficiência. E por que isso acontece? Porque, falta uma regulamentação inclusiva, tá? Faltam leis, certo? Normas, e também por causa da desigualdade social. E isso dificulta a inserção desse público no meio virtual. Olha como isso é meio óbvio. Pode parecer complexo se você está começando agora, mas eu garanto que você treinando isso aqui, entendendo essa sequência, vai ficar muito simples. E agora, eu vou fazer aquela finalização, certo? Cadê minha canetinha de outra cor? Diante desse quadro que eu falei, é essencial analisar os desafios que comprometem a acessibilidade digital e propor soluções eficazes para mitigar essa problemática. Eu sugiro que você sempre traga essa última frase que fala que são necessárias ações, que é preciso fazer alguma coisa, porque você se habitua a sempre
escrever isso. Ó, ações são necessárias, porque se o tema falar sobre caminhos para combater a falta de acessibilidade digital para pessoas com deficiência, ó, caminhos. Então você precisa de ações, você precisa mencionar essa palavra. E aí, se você fizer sempre, trouxer sempre esse último período aqui, ó, você vai falar, ó, desafio e propor soluções eficazes para mitigar essa problemática. Então você já está falando sobre caminhos, certo? Então aqui nós temos duas versões. Vamos agora para o desenvolvimento. Eu trouxe os dois desenvolvimentos para vocês. E no desenvolvimento 1 a gente vai fazer o passo a passo do RAP, REF, REC, RAP. E quando, ó, pega um post-it, pega alguma coisa, tatua isso aqui no antebraço, faz alguma coisa. Mas você precisa calcificar essa sequência na sua mente, que isso vai ajudar demais quando você estiver escrevendo sobre qualquer tema. Eu não quero saber se é acasalamento de muriçoca, atracamento de navio, separação de joia ou michimbinha. Eu não quero saber. Se você absorver isso aqui, aprender, vai dar bom em qualquer tema. Olha só, e o que é que um desenvolvimento massa tem que ter? Primeiro, o RAP, que é a retomada do argumento e do problema. Lá na introdução você não trouxe os dois argumentos? Beleza. Você vai ter que retomar na primeira frase do desenvolvimento, que é o tópico frasal, você vai retomar o argumento e depois o problema. Na segunda frase do desenvolvimento que você vai fazer é o REF, é o repertório fundamentador. E ele precisa ser ancorado ao tema e ao argumento. O que significa isso, Lelê? Que o repertório que você escolheu, ele tem que ter a ver com o argumento que você escolheu. Escolheu negligência governamental. O seu repertório fundamentador tem que ter a ver com negligência. E também tem que ter a ver com a questão da falta de acessibilidade digital para pessoas com deficiência. Certo? O REC é o repertório concreto. É aquele que atesta que aquilo, por exemplo, que você trouxe, que você está afirmando, acontece na realidade. E esse REC, o repertório concreto, pode ser um dado, um exemplo real, o senso comum mesmo. Por exemplo, se a gente fala, a maioria dos brasileiros não acredita nos políticos. Isso é um repertório, isso é um REC, porque é um exemplo da realidade. E lá na última frase do desenvolvimento você vai fazer o quê? Vai trazer o RAP, que é a mesma coisa que você fez na primeira frase, que é a retomada do argumento e do problema novamente. Vamos lá então. Olha só. A gente escolheu aqui então o argumento. Agora do verdinho. O argumento ausência de regulamentação específica. Então, os desafios da acessibilidade digital para pessoas com deficiência. Quais são os desafios? Um desses desafios para que essas pessoas possam acessar o ambiente digital é a ausência de uma regulamentação específica. Então, falta essa regulamentação. E aí a gente tem, olha só, nesse contexto, isso aqui, ó, é o operador argumentativo interparagrafal para o D1. Não use primeiramente, em primeira análise, em primeira instância, não. Use nesse contexto, nessa perspectiva, tá bom? Nesse contexto, a ausência de uma regulamentação específica sobre acessibilidade digital representa um dos principais entraves à inclusão de pessoas com deficiência no ambiente virtual brasileiro. O que eu fiz aqui? Vamos aqui. Eu retomei ausência de uma regulamentação específica. Isso aqui é o quê? É o meu argumento 1. Meu argumento. Certo? No caso aqui é o 1, que é o nesse contexto, né? Sobre acessibilidade. Então, a ausência de regulamentação específica sobre acessibilidade digital representa um dos principais entraves à inclusão. Isso aqui é o quê? É o problema. Então, na primeira frase do desenvolvimento, eu vou trazer o RAP. Retomada do meu argumento e depois do meu problema. Em seguida, o que eu vou fazer? Eu vou trazer o meu repertório fundamentador, o REF. O que eu escolhi aqui? Agenda 2030. O que você falar que a Agenda 2030 garante, você pode dizer. Tá? Então, eu estou dizendo que um dos desafios é a falta de uma regulamentação específica. Olha só. Conforme a Agenda 2030, que é o meu REF, o que é a Agenda 2030? Pacto global do qual o Brasil é signatário. É importante que você fale isso aqui, ó. Que o Brasil assinou esse acordo, esse pacto. Por quê? Porque o Brasil, de alguma forma, se comprometeu. Tá? Mas a gente vai ver que não aconteceu de fato. Então, conforme a Agenda 2030, Pacto Global do qual o Brasil é signatário,
ok? Os países devem adotar medidas inclusivas que garantam o acesso equitativo às tecnologias. Então, o que a Agenda 2030 fala em alguma parte lá dentro dela? Que os países que assinaram esse pacto têm que criar medidas que garantam inclusão no ambiente digital. Beleza. Você poderia parar aqui, mas eu gosto muito de dar essa profundidade porque é uma forma de eu retomar mais uma vez o meu argumento. Olha só. Então, quando os países eles falam que devem adotar medidas inclusivas que garantam o acesso igualitário, equitativo às tecnologias, isso reforça a necessidade de uma regulamentação nacional específica para isso, para assegurar a acessibilidade online. Esse online aqui eu retomo a questão do digital, certo? E aqui é o que? Eu de alguma forma retomo. É muito importante você mencionar novamente o seu argumento. Eu retomo, é retomada do argumento. É muito interessante, porque você não pode abandonar, certo? Então, aqui eu retomei. O que eu trouxe? Meu repertório fundamentador e ainda falei que isso reforça a necessidade de uma regulamentação específica. Então, a Agenda 2030 fala isso. Agora vamos para o nosso REC. Contudo, todavia, entretanto, no entanto, porque não acontece aquilo que está previsto na agenda. Contudo, a realidade nacional revela o distanciamento desse ideal. Desse ideal aqui, sabe o que é? Aquilo que eu falei anteriormente, o ideal da Agenda 2030. Depois das mudanças na correção do Enem, que ocorreram em 2024, é fundamental que você construa o seu texto retomando o seu raciocínio. Por exemplo, você usou Constituição Federal na introdução, você finaliza lá a conclusão com a retomada da Constituição mais uma vez. Tá? Você falou, por exemplo, quando você fala desse ideal, que ideal? O ideal que está previsto na Agenda 2030, porque o seu texto ele fica concatenado, ele é um todo, certo? Então, contudo, a realidade nacional revela o distanciamento desse ideal, o oposto desse ideal. Aí, por quê? É interessante que você traga isso aqui também, ó. Uma vez que, porque você vai explicar. Quando você fala visto que, uma vez que, posto que, pois, por quê, você está explicando, está justificando. Isso faz parte do processo de argumentação, tá bom? Então, a realidade nacional revela o oposto, uma vez que, segundo o levantamento da CNN, apenas 1% dos sites brasileiros possui recursos de acessibilidade. Lembra lá na aula do Pilar Estrutura e Teoria desse tema aqui? 1% dos sites brasileiros tem recursos de acessibilidade. Mas a Agenda 2030 diz que é fundamental que tenha uma regulamentação para a inclusão. Só que isso não está acontecendo na realidade brasileira. Tá? E como é que eu comprovo? Por meio do meu REC, repertório concreto. Só 1% dos sites tem recursos de acessibilidade. Muito importante isso aqui, olha para cá. 1% dos sites brasileiros possui recursos de acessibilidade. Se você parar aqui, o corretor pode falar assim, sério, qual é o recurso de acessibilidade? Quais? Isso vai gerar o quê? Uma lacuna argumentativa. Então, quando você fala possui recurso de acessibilidade, você tem que dar exemplos. Como intérprete de Libras ou legendas. Então, isso aqui, ó, preenche lacuna. Eu sempre dou um exemplo. Cigarro provoca doenças. Aí o corretor, quais? Se você não colocar, vai dar lacuna. Efisema pulmonar, câncer, certo? Então, sempre que afirmar uma coisa, dê um exemplo, uma explicação. Então, vamos aqui retomar o raciocínio. A realidade nacional revela o distanciamento desse ideal, que está previsto na Agenda 2030, uma vez que, pois, segundo o levantamento da CNN, apenas 1% dos sites brasileiros possui recursos de acessibilidade, como intérprete de Libras ou legendas. E aí você vai falar assim, o que isso revela? Né? O que inviabiliza a participação plena de pessoas com deficiência na vida virtual. Olha só como isso aqui é previsível. A falta de regulamentação específica é um desafio para a acessibilidade digital de pessoas com deficiência. O Brasil assinou um pacto global se comprometendo a garantir medidas de inclusão para pessoas com deficiência no ambiente digital.
No entanto, isso não acontece na realidade brasileira, conforme está previsto lá na Agenda 2030, porque tem um levantamento da CNN que diz que apenas 1% dos sites brasileiros tem recursos de acessibilidade como Libras ou intérprete. E isso revela, aliás, isso inviabiliza a participação das pessoas com deficiência no meio digital. Olha como é previsível. Então a gente já viu o RAP, o REF, o REC, e agora a gente vai ver o RAP de novo. O RAP a gente vai retomar o argumento e o problema. Assim, a falta de regulamentação voltada à plena inclusão digital, você pode falar, falta de regulamentação para acessibilidade digital, tá certo? Isso aqui é a retomada do meu argumento, certo? Ó, argumento. Então, a falta dessa regulamentação provoca o quê? Perpetua a marginalização tecnológica de deficientes. Olha, isso aqui sabe o que é? Problema. A marginalização tecnológica de deficientes e, eu vou dar aqui um veneninho, e reforça a urgência de políticas que garantam o direito de todos à comunicação e à informação no meio digital. Eu gosto disso aqui mais uma vez, porque se o tema for sobre caminhos, eu tenho isso aqui, ó. Cadê? Urgência de políticas. Então, aqui se o tema for sobre caminhos, eu tenho aqui, ó. Caminhos. Certo? Então, se habitue a escrever uma estrutura de redação que contemple todo tipo de tema, caminhos, desafios, consequências. Tá certo? Então, aqui, caminhos, beleza. Finalizamos. Como é que fica o parágrafo? Desse jeito aqui. Lelê, tá muito grande. Pense bem. A redação é dissertação argumentativa. Então, a parte que deve ocupar o maior espaço do seu texto é a argumentação, tá? Então, não tenha medo de colocar 9 linhas para cada parágrafo. Eu já coloquei 10 linhas. A conclusão é que eu dou menos linhas para a conclusão, né? Eu deixo 5. Eu não sei se eu já deixei 6, mas já deixei 4. A introdução também é muito importante. Mas não se preocupe se você deixar... se você conseguir fazer, por exemplo, 10 e 10 no D1 e no D2 e fizer 5 e 5 aqui, ó, introdução e conclusão, tá massa também, certo? E aí a gente tem também o D2 para o argumento da desigualdade socioeconômica. Utilizei isso aqui. Eu trouxe não aquele passo a passo, mas aqui dá pra gente entender como é que fica, ó. Ademais, isso aqui é um operador argumentativo interparagrafal para o D2. Isso aqui é fundamental para a sua C4. Ademais, a desigualdade social, retomada do meu argumento, ó. Isso aqui é o meu argumento 2. A desigualdade social configura um outro obstáculo à acessibilidade digital das pessoas com deficiência no Brasil. O que é isso aqui? Problema. E o que isso aqui é? É o nosso RAP. Retomada do argumento e do problema. Em seguida, a gente vai para o nosso REF. Nesse viés, aí eu vou trazer a Lei Brasileira de Inclusão que a gente viu na aula anterior. A Lei Brasileira de Inclusão estabelece que a acessibilidade no ambiente digital é condição indispensável para o exercício da cidadania e deve ser garantida de forma igualitária. Então, o que a LBI fala, a Lei Brasileira de Inclusão? Que a acessibilidade no ambiente digital é uma condição indispensável para que haja cidadania no Brasil, certo? E tem que ser garantida. Assim, ser garantida de forma igualitária, isso aqui você pode até dispensar, se você achar que está muito grande. Deve ser garantida de forma igualitária. Eu vou colocar aqui, ó. Dispensável, essa parte. É porque eu sou barroca, eu peco pelo excesso. Então, a LBI garante isso. Isso aqui é quem? Cadê? Isso aqui é o meu REF, Repertório Fundamentador. Você está vendo? LBI, Lei Brasileira de Inclusão. Tem tudo a ver com o argumento e com o tema também, o problema. Tá bom? E eu retomo aqui, ó, ambiente digital, cadê? Cadê? Acessibilidade. E quando eu falo Lei Brasileira de Inclusão, eu já falo sobre pessoas com deficiência. Então a lei garante isso, beleza. Entretanto, essa garantia legal, ó, aqui, ó, eu tô falando do quê? Lei Brasileira de Inclusão. É uma forma de eu retomar o meu repertório. Essa garantia legal não se efetiva na prática. Aí agora eu vou explicar, ó. Visto que, consoante dados do IBGE, pessoas com deficiência apresentam menor acesso à internet e dispositivos. Eu não gostei do menor acesso, pode ser menos acesso à internet e dispositivos tecnológicos. O que é isso aqui?
Isso aqui é o meu REC, repertório concreto. Então a LBI garante que a acessibilidade digital é condição indispensável para a cidadania e para garantir igualdade. Gente, eu vou tirar esse dispensável aqui, porque ele não é dispensável não. Tô vendo agora. Porque eu falo, ó, tem que ser garantido de forma igualitária. Ok. Só que essa garantia legal não se efetiva na prática. Por quê? Porque dados do IBGE afirmam que pessoas com deficiência apresentam menor acesso à internet e dispositivos tecnológicos. E aí, sobretudo em contexto de baixa renda. Qual é o meu argumento? Desigualdade socioeconômica. Então, eu estou falando aqui, ó, a desigualdade social, ela se reflete também no ambiente digital. Olha que a gente fala em Natal, fuderoso isso aqui. Então, isso aqui conversa com a questão da desigualdade. Tá bom? E esse aqui, de forma igualitária, também conversa com desigualdade. Então, trouxe o meu REC. Então, já foi o RAP, o REF, o REC. E aí, eu vou finalizar com o meu RAP, que é a retomada, mais uma vez, do argumento do problema. Logo, a exclusão digital revela-se como um prolongamento das desigualdades socioeconômicas, impedindo a plena participação desse grupo na sociedade conectada. Então, eu retomo aqui, ó, cadê? Desigualdades socioeconômicas. Então, ela é um prolongamento das desigualdades socioeconômicas. A desigualdade socioeconômica, ela se ramifica, certo? E se apresenta também em forma de exclusão digital, impedindo a participação da sociedade conectada. Isso aqui é o quê? É o problema. Isso aqui é o quê? O argumento. E o que eu tenho aqui nessa última frase? O RAP, retomada do argumento e do problema. Beleza? Então, escreva muitos parágrafos, você vai ver como isso aqui vai ficar facílimo para você. E o que é a conclusão? Agora vamos para a conclusão. O que ela tem que ter? Vamos lá. Cadê meu verde? Tá aqui. Retomada da tese ou do problema principal, certo? Relembre a urgência de enfrentar os desafios discutidos. A proposta de intervenção detalhada com os 5 elementos. Lembrando, você pode trazer 2 propostas de intervenção completas com os 5 elementos que tratem de cada um dos argumentos que você trouxe. Você pode trazer uma completa com os 5 elementos e outra incompleta com 2 elementos, sei lá, só que tem que ter a ação, tem que ter o elemento ação nessa segunda incompleta. Ou você pode trazer uma única proposta de intervenção completa que contemple os 2 problemas. Tem que deixar claro que ela está falando dos 2 problemas. Tá? Então aqui a gente tem o agente, quem deve agir, né? Se é negligência governamental, quem é o agente? O governo. Tá? Ação, o que tem que ser feito? O meio, como a ação ocorrerá? Finalidade, para que isso vai ocorrer? O detalhamento, com um foco, um exemplo, um detalhamento assim. Eu gosto de detalhar o agente, por quê? Porque é mais fácil, certo? E a retomada do repertório da introdução. Você vai finalizar lá com a retomadinha. Com essas ações, as prerrogativas legais sairão do aspecto teórico e entrarão na realidade de todos os brasileiros. E clareza na apresentação dos elementos. A gente quer saber o que é modo meio, então você por meio de, finalidade, com a finalidade de, tá certo? Ação, eu tenho que ter o verbo ali, criar, estabelecer, belezinha? Então eu trouxe aqui exemplos, olha só. Quem tem a responsabilidade direta? Governo federal. Aí eu sugeri aqui. Especialmente o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania ou o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Não quer colocar ministério? Coloca governo federal só. Aí o detalhamento do agente. Se eu coloco governo federal, eu coloco instância responsável pelas políticas de inclusão. O governo federal é? É. Você pode falar o Ministério dos Direitos Humanos, responsável pelas políticas de inclusão também. A ação, o que vai ser feito? Você pode fortalecer a fiscalização da acessibilidade digital, isso tem a ver lá com a falta de fiscalização, de regulamentação, ou criar políticas públicas de inclusão digital para pessoas com deficiência. Aqui é específica, vou colocar aqui, como a gente falou, falta de regulamentação específica, específicas para pessoas com deficiência. E aí a gente tem o modo meio, né? Como que isso vai ocorrer? Então, é por meio de, mediante, a normatização técnica obrigatória para sites e aplicativos. Normatização é a criação de normas. Ou a capacitação de desenvolvedores e servidores públicos. E também por meio de programas públicos de acesso a tecnologias assistivas. Você pode escolher o que você quiser.
E aí a finalidade, para quê? Você pode escolher para garantir o acesso pleno das pessoas com deficiência ao ambiente digital, para assegurar o exercício da cidadania na sociedade digital ou para reduzir desigualdades e promover a inclusão social. E aí você fecha com a retomada do repertório da introdução, tá certo? Dependendo do que você escolheu. Por exemplo, se foi a obra de George Orwell, por exemplo, você pode falar que com essas ações, deixa eu escolher, o desrespeito ou a inobservância aos direitos ou, sei lá, o cerceamento da verdade ficará restrito à ficção, como visto na obra distópica de George Orwell. Então, de alguma forma, você está retomando o que você falou lá na introdução, tá certo? Então, ó, pensa bem, esse é um tema muito bom, é preciso que você escreva sobre ele e pratique. E pratique simulando também o momento do Enem, tá? Procura não ficar parcelando, escrever a introdução na terça, o desenvolvimento 1 na quinta, não. Escreva tudo de uma vez só e cronometre o seu tempo também, ok? Então, inspire-se nos exemplos, mas busque não reproduzi-los integralmente ao enviar à plataforma. É que nem você fazer exame de fezes com o cocô dos outros. Vai ter um resultado, mas não é a verdade. E vamos lá. Você descobre sua força no dia em que entende que nenhuma desculpa vai te salvar daquilo que você está tentando evitar. Eu sei que você evita muitas coisas. Então, você vai descobrir quão forte você é quando você resolver enfrentar isso. Ok? Vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa. Comenta aqui o que você achou dessa aula, tá bom? Ó, meu cheiro, que Deus abençoe o pau tore, porque vai dar tempo, vai dar certo, vai ter festa. Cuida!